a narrativa da paixão de Cristo, que se inicia no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, descrevendo o sofrimento de Jesus, sua traição, paixão, sofrimento, prisão, julgamento. É uma narrativa intercalada em seu meio pela unção de Jesus e pela ceia do Senhor. São eventos trágicos recheados por momentos positivos e inspiradores. Marcos capítulo 14 inicia mostrando que os sacerdotes estudavam um plano para matar Jesus. E aí entram em ação dois personagens ligados a Jesus. Marcos apresenta uma mulher que ungiu Jesus, a qual Mateus, no seu evangelho, identifica como sendo Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ali estava presente também, naquela ocasião, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos. Os dois personagens atuando paralelamente, realizando ações opostas. Uma ação de amor, de gratidão. Outro, uma ação de ódio e de ganância. Maria ungiu os pés de Jesus com um nardo puro no valor de 300 denários. Judas Iscariotes reagiu com espírito de crítica e de falsidade. Aquilo era um desperdício. Esse dinheiro podia ser dado aos pobres. Os evangelhos mencionam que Judas era o tesoureiro do grupo de apóstolos e ele roubava o dinheiro que lhe era confiado. Naquela ocasião, ele saiu para combinar com os sacerdotes a sua traição a Jesus, entregando aos soldados romanos pelo valor de 30 moedas de prata. Quando Maria ungiu a Jesus, diante do olhar reprovador de todos os circunstantes, o mestre reconheceu seu ato e disse: ela praticou uma boa ação. Ungiu o meu corpo para a sepultura. Os pobres vocês sempre terão com vocês, porém a mim vocês não terão mais. E aonde o evangelho for pregado, a ação dela será lembrada. Já era quinta-feira, ao pôr do sol, da Semana da Paixão, quando Jesus finalmente se reuniu com os seus 12 discípulos no cenáculo. O lugar que ele ordenara fosse preparado para que comessem juntos a Páscoa, pães asmos, sem fermento, e o cordeiro pascal. Para Israel, a Páscoa simbolizava a libertação do Egito, a aliança de Deus com o seu povo, e apontava para a vinda do Messias. Os 4 evangelhos destacam que Jesus comeu a Páscoa. Ele comeu o cordeiro pascal. Ele participou do cerimonial da Páscoa. E aí, enquanto comiam, ele instituiu novos símbolos da nova aliança que ele viera estabelecer. Numa cerimônia agora que o Novo Testamento chama de a Ceia do Senhor, em substituição à Páscoa da antiga aliança com Israel. O pão, um alimento universal, simbolizando o corpo de Cristo que seria oferecido na cruz. O vinho, um símbolo do seu sangue, vertido na cruz pelos pecados da humanidade. De acordo com o Novo Testamento, a ceia do Senhor, sob a sua perspectiva passada, ela nos relembra a morte de Cristo na cruz, na nova aliança. Em sua perspectiva presente, a ceia do Senhor simboliza que nós permanecemos na aliança do Senhor hoje. Somos filhos, povo do Senhor. Em sua perspectiva futura, a ceia do Senhor, segundo o Novo Testamento, é um anúncio do reino de Cristo. E Jesus disse que aquela cerimônia se cumpriria no seu reino, quando comeria de novo com os seus discípulos aquela Páscoa, aquela ceia. Durante a ceia do Senhor, Jesus revelou ainda quem seria o traidor, Judas. E disse a Pedro que sabia que ele o negaria.
Após comer a Páscoa no cenáculo em Jerusalém, Jesus dirigiu-se para o jardim do Getsemane, na encosta do Monte das Oliveiras. A palavra Getsemane significa um lagar de azeite. Provavelmente porque estava próximo de um lugar de processamento de azeite das oliveiras plantadas na região. Quando penetrou no jardim das oliveiras, no jardim do Getsemane, Jesus deixou os discípulos na entrada e levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. Caminharam mais um pouco e Jesus disse aos três que permanecessem ali. Ele caminhou sozinho mais um trecho, equivalente a um tiro de pedra, 20 a 30 metros aproximadamente. Ali, isolado, sozinho, ele enfrentaria o sofrimento que se aproximava. Os discípulos podiam ouvir até a sua oração comovente. Usando a expressão aramaica Abba, Pai, uma expressão usada para um vínculo familiar pessoal de apego profundo, Jesus orou clamando: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido dele, mas somente se fosse a vontade do Pai. Porque Jesus sabia que somente mediante aquela experiência a salvação seria oferecida à humanidade. Durante as suas orações, por 3 vezes, Jesus foi buscar conforto junto aos seus discípulos, porém sempre os achou dormindo. Despertou-os finalmente para irem com ele, para enfrentarem a provação. Jesus estava pronto para aquele momento, porém os discípulos não. Quando Jesus acordou os discípulos finalmente, eles perceberam que estava entrando uma multidão no jardim. Judas à frente, comandando uma turba enviada pelos sacerdotes, portando tochas, espadas, porretes, se aproximaram de Jesus. É importante nos lembrarmos que em Lucas capítulo 20, ele nos informa que Satanás entrara no coração de Judas e, movido por cobiça, ele procurava os sacerdotes. Porque ele sabia que eles procuravam um meio de prender a Jesus sem provocar um problema com a multidão, com o público. Assim, Judas combinou com os sacerdotes revelar a uma escolta de soldados romanos, convocados por eles, quem era Jesus, a quem eles deveriam prender. Judas os conduziria até onde Jesus costumava orar sozinho. Os soldados sabiam da existência do Nazareno, deveriam prendê-lo, mas eles não o conheciam pessoalmente. Assim, uma turba foi escolhida pelos sacerdotes para acompanhá-los. E Judas combinou com os soldados que aquele a quem ele beijasse deveria ser preso. Indignamente, tentando esconder de Jesus e os discípulos, dissimular a sua astúcia, a sua traição, ele chegou, aproximou-se e beijou o mestre. Mas quando os soldados rapidamente prenderam Jesus, o caos instalou-se. Pedro desembainhou da espada e acertou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus mandou que parasse. Curou rapidamente a orelha daquele jovem, porque disse que o seu reino não era um reino de violência, era do céu, não da terra. Naquele momento, vendo a prisão de Jesus e como ele se entregara, os discípulos apavorados fugiram. Apenas Pedro e João continuaram a acompanhar Jesus mais de longe, observando os acontecimentos, porém os dois tomando atitudes opostas. A vontade e o plano de Deus para a salvação da humanidade estava sendo cumprido de acordo com as Escrituras, apesar das lutas, conflitos, traições e problemas humanos. É importante observarmos que ao traçar o quadro resumido do julgamento de Jesus, Marcos, no capítulo 14, versos 60 a 72, contrasta 2 testemunhos distintos durante o julgamento de Jesus.
O primeiro foi o testemunho de Jesus na casa do sumo sacerdote Caifás, diante do bombardeio de testemunhas falsas. Jesus demonstrou que ele era o Messias. Testemunhou que era o Filho do Homem e que um dia eles o veriam vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, assentado à direita do Todo-Poderoso. Inclusive, essa declaração de Jesus o levou à condenação por aquela assembleia. Enquanto Jesus estava dentro da casa dando o seu testemunho fiel, Pedro estava do lado de fora no pátio, mentindo, negando o seu mestre. Ele não o conhecia, não era mesmo um dos seus seguidores, não tinha nada a ver com aquele homem. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Nesse momento, quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se da advertência que o mestre lhe fizera. Diante das juras de Pedro de que jamais o abandonaria, iria com ele até o final, Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Do pátio, Pedro estivera acompanhando de longe, por olhar, os acontecimentos que estavam ocorrendo dentro da casa. Acompanhava Jesus de longe. Mas é impressionante que Lucas, capítulo 22, verso 61, relata que no mesmo instante em que o galo cantou, Jesus virou-se na direção em que ele sabia que estava Pedro e fixou nele o seu olhar de compaixão, amor, perdão e misericórdia. O olhar de Jesus penetrou o coração de Pedro. Diante do olhar de Jesus, Pedro foi tomado de um profundo arrependimento, um amargo arrependimento. Saiu dali, retirou-se e chorou amargamente. Aquele arrependimento mudou a sua vida e Pedro tornou-se um poderoso proclamador do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Enfim, nesta semana nós aprendemos que, primeiro, Cristo cumpriu em sua vida tudo aquilo que fora predito a respeito do Messias pelos profetas. Em segundo lugar, ele submeteu-se plenamente à vontade do Pai. Em terceiro lugar, ele entregou-se a si mesmo em nosso favor. Em quarto lugar, nós aprendemos também que Jesus aceita a entrega de nossa vida em suas mãos, como fez Maria naquele dia. Em quinto lugar, é que mesmo quando nós falhamos como Pedro falhou, nós não somos rejeitados. Há perdão para nós. Se permitirmos que o olhar de Jesus, através da obra do Espírito Santo, penetre em nosso coração, nós podemos ser salvos. Que você e eu possamos em nossa vida testemunharmos cada dia a respeito do nosso maravilhoso e extraordinário Salvador, Cristo Jesus.